Eu vou começar aqui a gravação. Eu deixei lá no... Vou compartilhar minha tela aqui. Boa noite. Então deixei aqui no Moodle o link dessa aula, né? Eu mandei para vocês por e-mail. Eu deixei a lista dos novos grupos. Eu deixei aqui a apresentação. Se vocês quiserem acompanhar a apresentação que eu vou apresentar, pular, voltar um slide sem me pedir. Só apertar aqui aula 3. E eu coloquei o código que eu desenvolvi para mapeamento de usina hidrelétrica reversível no Brasil. Como é muito trabalho, é muito complicado, é muito detalhe, eu só vou passar mais pela metodologia de modelagem e eu compartilhar o código com vocês, né? Se vocês algum momento da sua vida tiver interesse em mapear a usina hidrelétrica reversível com Python, você já tem o código e vocês podem pedir minha ajuda. Estou disposto aí a tirar qualquer dúvida que vocês tiverem no código. Perfeito? Então, são 6h30. Como esse tópico é o tópico que eu tenho desenvolvido mais artigo e pesquisa até hoje, eu vou começar rapidinho e vou passar muitos slides, passar rápido. Se tiver alguma dúvida, pode parar fazer uma pergunta. Vamos falar sobre usina hidrelétrica reversível. Então, na parte teórica, a usina hidrelétrica reversível é bem parecida com a hidrelétrica. Basicamente, você gera eletricidade com a energia potencial da água, passando por uma turbina. Essa energia potencial, então, se transforma em energia elétrica. E a pressão da água, depois da turbina, ela reduz significativamente. Fica um pouquinho maior do que a pressão hidráulica aqui do reservatório inferior ou do rio. Depois, nesse caso de usina reversível, é o reservatório inferior. Que a água possa continuar e chegar até o reservatório inferior, né? Então você transforma essa energia potencial em energia hidrelétrica. E aí depois essa água do reservatório inferior vai ser bombeada. Essa turbina ela vai operar como bomba, ela só vai mudar a direção de rotação. O motor vai se transformar o gerador vai se transformar no motor e você vai bombear essa água para o reservatório superior, armazenando água e energia como se fosse energia potencial. Então a geração, a equação para você saber quanto é que você está gerando, ela varia com a altitude, com a vazão, que é o flow, com a energia, a velocidade, a aceleração da gravidade e a eficiência do sistema. Você ajusta as unidades para ter a unidade que você quiser. O armazenamento é basicamente o volume de água que você consegue armazenar no reservatório superior, vezes a queda que você consegue gerar, a queda média, né? Que você consegue gerar, porque quando você vai usando o reservatório, a queda também vai baixando, o reservatório superior vai subindo, o reservatório superior vai baixando, e você também multiplica pela aceleração da gravidade e eficiência. E aqui o balanço a gestão hídrica, né? Você removendo a água do reservatório inferior, a água vai para o reservatório superior, você armazena e você tem um pouco de evaporação aqui que acontece no reservatório superior e no inferior, que resulta numa perda de energia. Normalmente, para esse tipo de usina é pequena, porque o reservatório tem uma alta variação de cota comparado com a área do reservatório, né? Então a evaporação é pequena. Mostrando um vídeo bem self-explanatory, né? Como é que funciona a tecnologia para armazenamento.
A água do reservatório inferior passa pela turbina e vai para o reservatório superior, armazenando energia. Para você fazer isso, você precisa, claro, de eletricidade. Então isso é uma fonte de demanda, né? Você está consumindo eletricidade para basicamente bombear a água de um reservatório inferior para um reservatório superior de água. Gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Só para... Dá pra ouvir. Ah, beleza. Aqui eu não tinha... Talvez eu estava falando sozinho aqui e não sabia. Mas obrigado. A outro modo de operação é geração. Basicamente a água no reservatório superior passa pela turbina e vai para o reservatório inferior gerando eletricidade. Essa água ela pode ser um rio, pode ser um reservatório, pode ser uma lagoa, pode ser um oceano. Tem várias conformações que você consegue utilizar esse reservatório inferior para diminuir a necessidade de você construir 2 reservatórios, né? A ideia de você ter essa reversibilidade é porque a água deixa de ser um problema que você vai usar, vai bombear, depois vai gerar, você não vai perder a água depois ela vai estar disponível para você bombeá-la de novo. Isso supostamente depende do ciclo. Se você tem um ciclo diário e semanal, isso faz sentido. Se você tem um ciclo sazonal, normalmente esse bombeamento é combinado com a chuva, né? Com a disponibilidade hídrica, porque é basicamente impossível construir 2 reservatórios enormes um do lado do outro. Impossível não é, mas é muito difícil você achar 2 reservatórios, 2 locais onde você consegue colocar 2 reservatórios muito eficientes, que fazem sentido fazer um reservatório. Agora, esse tipo de usina, então, quando você vai armazenar, você tem a sua eletricidade, 100% da eletricidade, você gasta eletricidade com transformador, motor, bomba, turbina, que você tem aí mais ou menos 14% da energia desperdiçada com bombeamento. A água é armazenada no reservatório superior. Depois você... Desculpa, eu falei turbina, não, isso aqui é tubo, é tubulação. Então depois você vai gerar, a água vai ter que passar pelo tubo, pela tubulação de novo, pelo canal, tubo, várias formas diferentes de você fazer essa conexão dos 2 reservatórios. Vai passar pela turbina, pelo gerador e o transformador de novo. E aí você vai conseguir gerar eletricidade. Você gera 77% da energia que você gastou para armazenar. Isso num ciclo fechado, numa usina hidrelétrica reversível diária. Basicamente essas são as perdas aí que você tem. Você tem perda no bombeamento, tem perda na geração. As usinas hidrelétricas reversíveis, elas estão junto lá com o hidrogênio na tecnologia com maior capacidade de armazenamento, né? Você tem reservatórios que armazenam energia por 6 anos, 3 anos, 1 ano, vários de 6 meses, 1 ano no mundo todo. Não com usina reversível, mas de hidrelétrica, mas a mesma coisa pode ser usada com usina reversível. É só você fazer um reservatório, fazer a tubulação e bombear a água para encher esse reservatório. Existem casos, né? Vamos dizer 15 casos no mundo de usina hidrelétrica reversível com bombeamento. Eu vou passar alguns exemplos de longo prazo, mas usina reversível também é utilizada para bombeamento diário na maior parte dos casos no mundo. Está em cima aqui de Compressed Air Energy Storage, que é o famoso CAS Batteries, também é chamado de BESS, BESS. Você tem Electric Capacitors, que eu chamei de CAP, naquela lista de projetos. Flywheels é um dos MEC, que é Mechanical Energy Storage, que armazena energia com a rotação de pistões. E várias outras, por exemplo, bateria, tem vários outros diferentes tipos de bateria que você tem, né? Mas eu vou em toda a aula mostrar em qual espectro de energia ou potência que a solução de armazenamento energético está. Opa. Professor, posso fazer uma pergunta? Tipo, para a parte de armazenamento de perdas, assim, considerando
acho que usinas que armazenam água por longos períodos de tempo, meses ou anos, e às vezes se estão numa região que tem uma variação climática muito grande, pode ter uma perda de armazenamento, tipo, por evaporação grande ou geralmente não? Sim, claro, tem perda com certeza, mas elas teriam uma perda menor do que um reservatório de uma usina hidrelétrica convencional. Porque se você tem, por exemplo, você está numa área, num país desenvolvido, você vai ter reservatório, você vai ter solução de gestão hídrica, water management, gestão hídrica. Então você vai ter uma solução para garantir que você vai ter água para abastecimento da agricultura, da indústria, da população, de tudo. Agora você tem duas opções de armazenar. Você tem outras opções. Você tem groundwater também, que você pode extrair água do solo. Não é qualquer lugar que tem um aquífero, uma bacia sedimentar que você possa pegar essa água do solo. Normalmente, a maioria dos casos, você tem reservatórios. Você vê uma cidade, você pega um mapa de cima, você vê vários reservatórios. Alguns grandes, alguns menores, menos número, mas sempre vai ter um reservatório para armazenar água. Então, nesse caso, você comparando as duas tecnologias, a usina de reversível tem menos armazenamento, porque você tendo a opção de bombear água para uma topografia ao redor do rio, o que acontece é que o rio, ele normalmente sofreu erosão durante anos e anos e anos, então o rio é mais longo, é extenso, é mais espaçado, um vale de um rio grande. Você consegue achar vales menores em rios tributários que você consegue fazer um reservatório muito mais eficiente. Então tem evaporação sim, mas evapora menos que usina reversível, usina hidrelétrica convencional. Mas tem evaporação, claro, com certeza vai ter. Alguns casos, por exemplo, no Brasil, a umidade do ar é tão alta que a evaporação diminui muito. Mas se você botar, por exemplo, no Saara, talvez vai encher o reservatório não vai aguentar 2 semanas e vai evaporar. No Brasil, ele não evapora com tanta facilidade porque a umidade do ar é muito alta. Lá no Nordeste tem muito vento, a umidade do ar não é tão alta, então você vai perder mais água por evaporação. Então depende também do local. Depende da variação do nível do reservatório também. Se o seu reservatório varia 150 metros, a sua área que você vai ter disponível para evaporação é muito pequena comparado com a quantidade de água imensa que você tem no reservatório. E aí a evaporação vai ser talvez 0,1%. Se o seu reservatório ele tem uma variação de queda muito pequena, talvez vai evaporar 10%. Você tem 2 metros de variação do reservatório. Vai evaporar. Você vai perder 5%, 10%, 20%. Depende aí também dos ventos, da umidade do ar. Mas muito boa a pergunta, obrigado. Então, agora olhando para usinas reversíveis em si só, né? Você também pode comparar tipos de usina hidrelétrica reversível com capacidade de armazenamento maior do que potência. Vou começar com a potência, olhando para usinas com foco na potência. Você tem exemplos na Áustria muito interessantes, que são essas Ternary Pump Storage Configuration, que ela tem no mesmo eixo a turbina e a bomba. E isso é particularmente interessante para prestar serviços ancilares. Como eu mencionei na última aula, tem muitas hidrelétricas no Brasil que gastam 10% da sua geração só para garantir que você tiver uma queda muito grande na suprimento ou um aumento muito grande na demanda, ela possa absorver essa variação, que é o frequency balance, load balance market, que você consegue prestar serviços ancilares. Essa solução é muito, muito interessante, por quê? Porque você está gerando energia com aquela sua turbina, como você estaria fazendo no Brasil, gerando
energia sem suprir a rede. Você estaria jogando fora a sua eletricidade, basicamente. Mas o que acontece? Essa energia ela está sendo utilizada para bombear água. Então você não está jogando fora. Você está usando essa energia para bombear a eletricidade. Então você cria um ciclo de hídrico que fica rodando lá na usina. Então, além da turbina estar rodando, você tem um curto-circuito de água que vai alimentando essa turbina. Uma hora que você tem uma demanda sobe, esse clutch ele quebra ou para turbina ou para geração. É como se fosse uma marcha. E aí o que acontece? Você precisa de gerar, pum, ele passa muito rápido para o modo de geração, gera. Se você precisa bombear, ou seja, se a sua frequência está baixando, você pega o seu clutch, aumenta a geração para o sistema. Isso em menos de segundos, né? Ele consegue aumentar a resposta do sistema elétrico à variação de frequência da rede. Se a demanda aumenta muito, por exemplo, cai uma usina e aí a frequência baixa, a carga baixa, você gera. Se muita gente tá vendo uma novela, por exemplo, resolve no final da novela, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas ligar o boiler, esquentar a água, abrir a geladeira, por exemplo, você vai aumentar muito a demanda e você pode gerar eletricidade. Mas eu estou pensando num exemplo para bombear. Se você tiver excedente de energia, por exemplo, uma linha de transmissão que leva para uma subestação cair. Uma linha de transmissão que estava levando energia para ser consumida cai. Aí você fica com energia sobrando no sistema, porque aquela linha caiu, não tem para onde ir aquela energia. O que acontece? Você usa essa bomba, né? Você descola aqui da geração, você usa essa bomba para consumir esse excedente de energia, para não ter um blackout no sistema como um todo, né? Então, serviços ancelares é extremamente complexo. Eu particularmente não tenho tanta experiência nisso, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Esse tipo de solução é muito interessante para você diminuir o desperdício de serviços ancelares, que no Brasil é um absurdo de quanta energia e dinheiro que é perdido nesse serviços ancelares, que as baterias e soluções de armazenamento energético são ótimas soluções para isso. Agora, Daily Pump Storage, armazenamento diário. Para que você vai querer fazer um armazenamento diário? Porque o custo da eletricidade durante a noite ele é menor do que o custo da eletricidade durante o dia. E aí você armazena essa energia durante a noite, armazena a energia durante a noite e gera durante o dia, e você ganha dinheiro, porque você está comprando energia barata à noite e gerando durante a noite, o dia, quando a energia é mais barata, é mais cara. Nesse ciclo diário você tem perdas aí de 20%. Naquele ciclo horário também você tem perda de 20%. Então, em vez de você perder 100% da energia para fazer o controle da frequência, você perde 20%. Então é muito melhor. Nesse caso também, você perde 20% da energia. Agora estamos tendo um problema, por quê? Porque tem muita energia solar acontecendo durante o dia, né? Então, essa necessidade de armazenar energia durante a noite para gerar durante o dia está começando a não funcionar mais, porque você tem mais energia durante o dia do que à noite em alguns países, por exemplo, na Alemanha, na Califórnia. Então, nesses países, o que está acontecendo? Essas usinas hidrelétricas reversíveis que foram construídas para armazenar carvão, energia nuclear, que é inflexível, que não pode desligar durante a noite, que continua gerando constantemente, eles bombeavam energia de carvão nuclear durante a noite e geravam durante o dia. Agora, essas usinas elas estão operando, estão bombeando durante o dia e gerando durante a noite. Por quê? Porque durante o dia eles têm muita energia solar. O que não impede o benefício desse tipo de usina, né? Uma usina interessante, armazena energia durante o dia para a noite.
Os custos, por exemplo, hoje, se a gente for comparar, a bateria de lítio está aí em um custo de R$ 200, $200 por megawatt-hora. Isso daqui já é um tempo atrás, 2020. Agora 2021 já está 150, $120 por megawatt-hora. O preço da bateria está caindo ano a ano, loucamente. Aqui estaria mais ou menos nessa linha daqui, ó. Já, $120 por megawatt-hora. Então, com isso, comparando com usina hidrelétrica reversível, você tem que a bateria ela faz mais sentido se você precisa armazenar energia durante 5 horas, 7 horas, agora com custo menor, talvez 8 horas. Só que a usina hidrelétrica reversível ela passa a fazer mais sentido se você precisa armazenar energia durante 20 horas, 24 horas, 100 horas, um ano, né? Um mês, um ano. Faz muito mais sentido você fazer uma usina hidrelétrica reversível, que é um reservatório com água. Uma bateria para armazenar um ano não faz sentido, não existe nenhum caso. É só aquelas baterias para botar no coração, que é super complexa, que vai ter que durar a sua vida toda, porque você não vai fazer operação sem. Mas tem algumas baterias que duram durante a vida toda, mas a maioria delas operam em horas ou dias, né? Um dia de ciclo. Então 4 horas, um dia, uma semana. 4 horas para baixo faz sentido bateria. Um dia para baixo ainda faz sentido usina hidrelétrica reversível, mas talvez daqui a 5 anos faça mais sentido se armazenar com bateria. Armazenamento. Aí o que acontece? A usina hidrelétrica reversível diária, se você investe hoje, pode ser daqui a 10 anos que você vai operar ela, você nem ligue ela. Porque a bateria vai ser mais barata. Operar a usina vai ser mais caro do que você comprar umas baterias que vai fazer o mesmo serviço mais barato. Então o que acontece? Por isso que eu sugiro, assim, pessoalmente, que a usina hidrelétrica reversível só seja utilizada se você tiver demanda e necessidade de armazenamento energético para uma semana, um mês, um ano. Para um dia, hoje já faz sentido talvez esperar para comprar a bateria daqui a 5 anos, porque uma usina hidrelétrica reversível também demora 10 anos para construir, né? O ciclo semanal, basicamente, é muito interessante para energia eólica, porque a energia eólica ela tem os ciclos semanais com muito vento durante uma semana, outra semana tem menos vento, com essas frentes frias, né? Vem frente fria, passa frente fria, vem frente fria, passa frente fria. A usina hidrelétrica reversível sazonal é ideal para esse tipo de armazenamento de energia eólica. Outra coisa também são os ciclos de demanda que a gente tem semanais. Por exemplo, sábado e domingo, um feriado, a demanda de energia baixa muito. Talvez você tenha muita energia solar, eólica, que seria desperdiçada porque você não tem demanda durante o final de semana. Então, esse tipo de usina também, usina hidrelétrica semanal, é boa para armazenar energia durante o final de semana para gerar durante o dia de semana ou feriado. Armazenar durante o feriado. Outro tipo interessante é a usina hidrelétrica sazonal, que particularmente eu acho que é o mais interessante para o Brasil. Essa daqui é a usina de Lunerce, na Áustria. Tem capacidade de armazenamento de 260 gigawatt-hora. Uma usina hidrelétrica diária tem mais ou menos 6 gigawatt-hora. Essa tem 260 porque é uma sazonal. Armazena energia durante um ano. Além de armazenar 260 nesse reservatório, ela também contribui para regularizar a vazão do rio e gerar, talvez, levando em consideração a cascata, provavelmente ela tem armazenamento energético de 600 gigawatt-hora. Por quê? Porque ela armazena aqui, mas ela também, quando vai gerar, gera em todas as usinas hidrelétricas abaixo dela, porque aqui ela está bem no topo, lá entre Liechtenstein e a Áustria, bem na cabeceira dos Alpes. É por isso que armazena muita quantidade de energia. Por isso que eles colocaram aqui, né? Esse lago lá no topo da montanha. A Áustria também tem uma capacidade de armazenamento parecida com o Brasil, mas ela enche aqui no verão e esvazia no inverno, aqui é ao contrário. Não, no Brasil também, enche no verão e esvazia no inverno, só que o verão nosso acontece aqui em fevereiro, né?
uma quantidade bem razoável aqui, 3.000 gigawatt-hora de armazenamento na Áustria. E os reservatórios mais importantes é Malta, Caprum, Lunerce, aqui que eu mostrei, tem uns outros aqui. Essas duas são em 2 rios grandes aí nos Alpes. Salzburg e o outro é o... esqueci o nome dele. Mas o interessante é que na Áustria você tem muitas usinas hidrelétricas reversíveis sazonais. Essas usinas elas estão aqui na montanha, elas não só geram, armazenam energia, mas também geram, porque essas montanhas aqui, as montanhas próximas, elas têm muito degelo, então você tem muita geração hidrelétrica. Alguns geram 50% de energia com água bombeada, 50% com hidrelétrica, outros geram mais com hidrelétrica, outros geram com mais bombeamento. Na Europa você tem muitas usinas a carvão e a nuclear, que durante o verão elas continuam gerando muita energia, então você tem muita energia lá na Europa sendo gerada durante o verão, só que a demanda baixa muito. Então, uma solução que os europeus, a Áustria, a França, a Itália, a Suíça achou é fazer esses reservatórios sazonais para armazenar, bombear esse excedente de energia durante o verão, de usina nuclear e carvão, que são baratas e faz sentido operá-las na base, para gerar durante o inverno, quando a demanda energética aumenta significativamente. Outro tipo de reservatório são os plurianuais, que demoram 3-4 anos para encher, 3-4 anos para esvaziar. Tem um na Noruega, que é o Sardal, eu acho que eu não botei uma imagem aqui, mas ele armazena 6 anos. Tem capacidade de armazenamento de 6 anos. E a Noruega tem um objetivo aí de fazer uma ligação, funcionar como um hub de armazenamento de energia para a Europa como um todo, armazenando energia eólica, solar da Europa, porque a Noruega tem muitas montanhas, muitos reservatórios que são subutilizados, que poderiam... são até reservatórios naturais, né? Tem várias lagoas devido às glaciações e tudo mais, a formação geológica do país, que é só fazer a tubulação, conectar dois reservatórios. Eles têm restrições ambientais muito grandes, então eles não permitem que o reservatório varie muito para não impactar a flora, a fauna em volta, e que acontece que isso atrapalha um pouco, mas mesmo assim eles têm potencial enorme de armazenar energia para a Europa. Então, dando um resumo sobre esses tipos de armazenamento, você tem armazenamento diário, semanal, mensal, sazonal. Diário você tem muito na Alemanha. Aqui a Alemanha tem 5 GB, provavelmente já tem 6, né? Mas quando isso aqui foi feito em 2014, eu acho. 5 GB de armazenamento na Alemanha. Por que diário? Porque primeiro que a Alemanha não tem muita montanha. Segundo que a Alemanha tem muito carvão, que é térmica inflexível, carvão e nuclear. Então durante a noite eles continuam operando. Essa usina hidrelétrica diária é usada para armazenar energia durante a noite, para gerar durante o dia. As semanais, muitas estão sendo construídas, porque você teve um aumento grande de geração eólica na Europa. Então a Suíça e a Áustria estão construindo muitas usinas hidrelétricas semanais. Tinha algumas, normalmente essas não eram para armazenar energia eólica, porque não tinha energia eólica na Áustria e na Suíça. Era para, caso tivesse muita chuva, tipo um alagamento, você bombear a água e reduzir o risco de alagamento, mas ao mesmo tempo você armazena energia. Você armazena energia durante o final de semana, você regulariza a vazão do rio, você pega esse volume de chuva, porque não chove durante 3 semanas seguidas, já chove durante uma semana, para de chover. Você bombeia quando chove, e aí você armazena essa água que choveu durante uma semana. Mensal é parecido mensal é intermediário entre sazonal e semanal. Também pode ser utilizado para armazenar energia eólica e hidrelétrica. A sazonal é mais focada na hidrelétrica e no abastecimento hídrico.
você fazer reservatório para armazenar água também, além de energia, armazenar água para irrigação, para indústria, para vários outros serviços. Esse aqui é um exemplo de operação de uma usina hidrelétrica. Esse é um exemplo de operação das usinas hidrelétricas reversíveis na Áustria, que é só no modo de bombeamento. Então o que você vê é que aqui no verão você tem menos geração do que no inverno, ou seja, no inverno você gera mais do que no verão, mas mesmo assim você vê que você tem ciclos semanais, ou seja, durante o final de semana não gera nada, durante a semana você gera, e durante essas semanas você tem picos, que são os horários de ponta, os horários de pico. E durante o inverno você tem o mesmo ciclo, mas você gera mais do que você gera no verão, porque o verão a demanda energética é menor, você não tem tanta necessidade, e também essa usina hidrelétrica reversível é utilizada para armazenar energia durante o verão para o inverno. Alguma pergunta sobre os tipos de usinas de acordo com o ciclo, tempo? Na verdade, a única pergunta que eu tinha era a questão ali do design inteiro que você mostrou, né? Do que faz, tipo, o que faz a demanda no inverno lá, tipo, então, porque lá as questões de tipo, calefação foi assim, geralmente é gás, né? Isso, tem a questão do verão. Verão o pessoal tira muitas férias, vai lá para a Croácia e tudo mais, tem férias, 3 meses de férias. Muita luz, né? Você não tem gasto com luz, porque a luz vai até as 9 da noite. As pessoas trabalham mais no inverno, e essa questão do calor, agora estou começando a focar a usar heat pump, mas realmente a maior parte do aquecimento na Europa é feito com gás natural, mas também não é absurdamente maior a demanda, é 20, 30% maior, assim, não é aquela coisa que demanda dobra, não dobra, é 20, 30% maior durante o inverno. Verão você está certo, realmente, não é uma diferença absurda, mas tem sim. E como a maior parte da energia na Europa era suprida com carvão e nuclear, eles botaram reversível, mas isso foi mudando, vou mostrar por que mudou. Ótima pergunta, muito obrigado. Agora os tipos de arranjos, né? Você tem arranjo open loop, que você tem um rio, ou um rio, ou um reservatório, ou uma cascata de usinas, por exemplo. Isso aqui é um rio com barragens, né? O reservatório inferior, no caso, é um rio com uma barragem. O reservatório superior é um reservatório isolado. Nesse caso é open loop porque o reservatório inferior está num rio, não é um reservatório. O closed loop você tem 2 lagoas. Isso aqui é nos Estados Unidos. É uma usina que foi, incrivelmente, essa montanha foi construída, né? Os Estados Unidos é cheio de estados, e alguns estados não tem montanha. Só que a regulação lá é uma coisa absurda, que cada um tem que meio que fazer a gestão do seu próprio setor elétrico. Então eles precisavam de ponta, só que eles não tinham montanha, eles construíram uma montanha do lado aqui desse reservatório de Michigan, lá nos Great Lakes. Aí fizeram uma usina closed loop, por quê? Porque aqui é uma lagoa, aqui é outra lagoa, você não tem muito um impacto na gestão hídrica de nenhum dos 2 reservatórios. Você pode bombear ou gerar quando você quiser, que não vai atrapalhar na gestão hídrica. Pump back é interessante porque você tem 2 hidrelétricas. Aqui você tem um reservatório de hidrelétrica, aqui você tem outro reservatório de hidrelétrica em cascata. O que acontece é que uma das turbinas que você coloca aqui, ela é reversível, ela pode tanto quanto gerar, mas se, por exemplo, a vazão do rio não estiver muito grande, quando não estiver vertendo, desperdiçando água, ela está com capacidade ociosa, ela pode ser utilizada para bombear a água para o reservatório superior. Então que isso é muito interessante, porque aumenta o fator de capacidade dessa bomba. Ela pode tanto ser gerada para geração quanto bombeamento. Infelizmente, as usinas hidrelétricas do Brasil não foram planejadas para que o reservatório da usina hidrelétrica, a jusante, fosse colado com a barragem superior, porque se fossem, você poderia implementar isso no Brasil.
O Brasil não foi implementado isso porque o reservatório das usinas hidrelétricas variam muito. E aí o que acontece é que quando o reservatório aqui está baixo, você fica uns 20, 30, 40 quilômetros de distância. É o reservatório da barragem, naturalmente. Mas se você tivesse planejado ela por reservatório variar e tocando na barragem de qualquer forma, né, daria para fazer isso e seria muito fácil do Brasil construir usina hidrelétrica reversível sem ter que criar novos reservatórios, né? Porque essa é a melhor solução, pump back. O Japão, por exemplo, é uma ilha com 130 milhões de pessoas e eles têm muita dificuldade de abastecer a demanda hídrica do país. Uma forma que eles têm é quando chove no país, os reservatórios abaixo, né, mais baixos, eles não têm muita capacidade de armazenamento. A maior capacidade fica nas montanhas, né, nos reservatórios acima, nas montanhas. Então eles fazem essas usinas pump back, então a água cai nas usinas a jusante, abaixo, e essas usinas elas vão bombeando a água que caiu mais para baixo para encher o reservatório em cima da montanha. E aí isso não é só com a intenção de fazer uma gestão do setor elétrico, porque eles têm muita nuclear e durante a noite eles têm que bombear e armazenar energia com essa usina. Mas além disso eles armazenam água e enchem os reservatórios no topo da montanha, porque um reservatório é colado no outro, é como se fossem canais, né? O reservatório, ele meio que foi planejado para fazer isso, para encaminhar a água para cima da montanha. Muito interessante que os japoneses fizeram. O Brasil tem alguns casos sim, por exemplo, no Rio Iguaçu, a usina de Foz do Areia, ela é colada com reservatórios de Segredo. Poderia fazer uma usina hidrelétrica reversível aqui, porque a todos os tempos, né, durante a operação da usina, ela teria água e seria possível bombear do reservatório inferior para o reservatório superior. As usinas a fio d'água abaixo também, que são a fio d'água, mas tem capacidade de armazenamento sazonal, né? Então elas também poderiam ser utilizadas. Tem alguns casos que dá para fazer sim, essas usinas hidrelétricas reversíveis a pump back. Outro arranjo interessante é usar a água do mar, né? O Chile não tem muita água, está do outro lado dos Andes, a umidade do ar não passa, né? E aí fica um deserto lá, então ele não tem água, exatamente como um dos ótimos alunos perguntou, teria um problema que faria o reservatório, como lá é seco pra caramba, a água toda potável ia evaporar. Nesse caso, eles, como usam a água do mar, fazem uma gestão aqui da salinidade, também evapora, mas como a água com uma salinidade maior vai sair, a água não concentra aqui, né? Ela fica sempre uma salinidade parecida com o ar, porque a água ela entra e ela sai, em ciclos diários e semanais. Esse projeto aqui está em planejamento, mas está em vias de construção. Vai ser muito interessante lá no Chile para armazenar energia solar. Outra proposta que fazem é usar minas, né? Minas desativadas, colocar uma turbina lá embaixo, alagar a mina e fazer um reservatório superior. Então nesse caso só precisa de um reservatório, onde a mina alagada seria o reservatório inferior, que se chama Underground Pump Hydro Storage. Não existe, mas também é uma tecnologia que estão estudando muito. O uso de minas desativadas que podem ser utilizados como reservatório, caso, claro, o reservatório inferior esteja dentro de um aquífero e esse aquífero esteja aflorando, ou seja, você tenha água sempre disponível para bombear, e um reservatório superior que você pode construir ou não, né? Nesse caso já existia. Outra opção é armazenar água na torre eólica, a Siemens, né? Que é uma ótima empresa de tecnologia, está propondo fazer armazenamento energético na própria torre. Então você encheria a torre da usina eólica de água. Você precisaria de uma queda de 200 e 300 metros, mas ela conseguiria armazenar energia aí durante 3 ou 4 horas, armazenando energia dentro da torre. Outra
O ideal, né? O ideal para essa tecnologia é você implementar essa tecnologia junto com uma solução hídrica, para gestão hídrica, para você melhorar o suprimento hídrico do teu país, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália, eles têm muita chuva aqui nessa costa leste, mas tem um deserto aqui nessa região. Só que nessa costa leste eles não têm área para agricultura, muito montanhosa, tem muita população, muitos vales, tipo uma topografia não apropriada para irrigação, para agricultura. Então o que eles fizeram? Eles fizeram esse Snowy Hydro, que é um esquema de barragens e tubulações que bombeia a água desse lado da montanha para o outro lado, e então eles usam a água para plantação nesse Murray Basin, que é particularmente uma área muito boa e com nutrientes da terra fértil, né? A maioria dos vinhos que a gente compra da Austrália vem aqui dessa região. Fazendo isso, você está armazenando energia sazonal, você pode usar essa turbina para gerar na ponta, para armazenar durante a madrugada, todos os outros benefícios que eu mencionei aqui, e transposição de água, né? Então, como você aumenta a quantidade de serviços que você ganha pela construção desse projeto, você consegue aumentar a viabilidade dele. Nos Estados Unidos você tem aqui o estado de Washington, que também tem muita hidrelétrica. É parecido com o Brasil, a matriz energética, a maior parte da geração é hidrelétrica, e tem essa famosa Grand Coulee Dam. A Grand Coulee Dam, ela foi construída antes de ser construída, em vez de você escavar, porque você precisa escavar, esqueci um detalhe importantíssimo de usina hidrelétrica reversível. Você precisa escavar a usina hidrelétrica reversível, porque se você suga a água, você cria uma pressão menor do que a pressão de vapor da água. O que acontece é que você tem cavitação. A água ela não aguenta essa sucção toda, e aí as moléculas de água formam vapor. E aí quando essa pressão diminui, o vapor, essa bola de vapor, elas se colapsam, criando um impacto grande, destruindo os tubos e as turbinas. Então não pode ter cavitação. É um impacto enorme na infraestrutura que não aguenta. Então o que acontece? Antes deles construírem essa usina, eles construíram a casa de força embaixo aqui do reservatório, depois revestiram com cimento e tudo mais, para não ter que escavar o solo, que é muito mais caro você fazer um buraco do que você fazer uma contenção aqui para a água não invadir a casa de força dessa usina hidrelétrica reversível. A água vem aqui, a água vem do reservatório da Coulee Dam, a bomba está aqui, ela normalmente tem que ter 80, 100 metros abaixo do nível do reservatório inferior, essa bomba, para não ter cavitação. E aí a água vem para a bomba e ela é bombeada aqui para o reservatório superior. Você tem esse canal que leva para o Banks Dam. E aí a ideia dessa usina, além de você armazenar energia sazonal nesse reservatório, gerar energia na ponta, armazenar energia sazonalmente, ela funciona também como um canal para transpor água e para irrigar essa região daqui. Então esse foi um projeto aí que eles fizeram em 1930, e basicamente esse é o reservatório sazonal, bombeia, gera, armazena energia sazonal. Essa usina hidrelétrica não tinha capacidade suficiente de armazenamento e funciona como um canal para irrigar essa região. E aí esse era o plano e deu certo, que eles fizeram um outro reservatório aqui, várias plantações. Hoje, uma foto do Google Earth, você vê que eles estão fizeram um projeto muito interessante, que combinaram as demandas energéticas, né, do sistema interligado deles com as demandas de irrigação da bacia. Outro projeto muito interessante é esse da Colômbia. Né? O Colômbia, os Estados Unidos conseguiu secar completamente o rio Colômbia, que chegava no México. Hoje não chega mais no México. Um dos motivos também é o Arizona. Né? Os Estados Unidos criou um canal enorme, o Central Arizona Project Canal, para
suprir a demanda de armazenamento do Arizona. Só que esse canal é muito caro você fazer um canal. Então esse canal tem que operar dia e noite durante o final de semana todo, mês, o tempo todo. E aí, para também reduzir a evaporação, esse canal chega nesse reservatório e é bombeado para aqui para cima. Então você consegue variar esse reservatório substancialmente e armazenar muita água sem evaporação, com menos evaporação. Então, e também, lógico, que esse canal vai estar operando dia e noite e esse reservatório vai armazenar água sazonalmente. Quando a demanda de água é menor, ele sobe, quando a demanda de água é maior, ele desce. Aqui são as usinas hidrelétricas reversíveis no mundo. Você tem a maior parte delas aqui na Europa, acho que são 40 GB, Estados Unidos 25, a China deve ter uns 20, Japão 20 também. O Brasil tem uma, que é Pedreira, que é uma usina hidrelétrica reversível que foi feita para fazer a transposição do rio Tietê para o Pinheiros, para depois então ser jogada no reservatório de Billings e gerar energia na usina hidrelétrica de Cubatão, em Santos. Vocês já foram para Santos e já viram aquela usina hidrelétrica lá. E, por incrível que pareça, foi a primeira usina hidrelétrica no mundo a ser construída. Foi no Brasil, em 1930. Essa daqui foi a primeira, Pedreira. Aí depois nunca mais construiu, mas tá certo. Estados Unidos, Europa, China, Japão são os maiores players aí nessa área. Estados Unidos parou de fazer usina, né? Como eu falei lá, o lobby e tudo mais, World Bank, não quero mais hidrelétrica, já construí as minhas, vou fazer com o máximo possível que ninguém no mundo inteiro construa um outro reservatório. Já a China está construindo aí, está em construção 30 GB, uma quantidade enorme de hidrelétrica que eles estão construindo. Aqui ações em planejamento, algumas pessoas acham que vão conseguir construir usina hidrelétrica reversível nos Estados Unidos. Muitas sendo planejadas na China, na Europa também. É muito difícil você aceita uma usina. Essa aqui do Chile é aquela com água salgada, água do mar, né? No Brasil não tem nenhuma usina em planejamento, tem algumas outras, mas tem aumentando muito, né, o interesse em usina reversível, porque eu não coloquei no slide, mas no momento o mundo 95% da capacidade de potência, né, de armazenamento de energia é com usina hidrelétrica reversível. Em capacidade de armazenamento mesmo, de armazenar, não potência, é 99,999, né, porque bateria não armazena nada. Esses reservatórios armazenam 1 ano, 2 anos de energia. Não dá para comparar, né? Decomissionamento, tem algumas nos Estados Unidos sendo fechada, algumas na Europa. Teve uma na Suíça que nem foi construída. Ela parou de funcionar porque não ia dar lucro, né? Porque o custo da eletricidade na Europa baixou muito, porque tem muito projeto solar, muito projeto eólico, então tem excedente de geração. Apesar de ter demanda de armazenamento, essa demanda de armazenar e gerar não ia pagar o custo de operação da usina. Então eles fecharam sem nem ligar na usina. Tem outros aqui que eu não sei particularmente o motivo. Pode ser que está velha, está antiga, os equipamentos já estão quebrando. Aqui, 1999 foi um ano muito importante, né, para a questão de hidrelétrica e reversível. Você tinha aqui, ó, a Europa crescendo, parou. Estados Unidos crescendo, parou. O Japão crescendo mais um pouquinho, parou. A China começou aqui, né? Mas eu queria saber por que vocês acham que em 1999 pararam de construir usina hidrelétrica reversível. Alguém tem uma ideia? Não. Ou tem? Alô? Alguém? Tem alguém aí? Não. Então, vamos lá. É porque a União Soviética acabou em 1991.
1991, a União Soviética acabou. Por que os Estados Unidos ele fazia lobby fortíssimo e pagava, né, essas usinas hidrelétricas reversíveis da Europa? Porque eles não queriam que a Europa comprasse gás da Rússia, né, e ficasse amiguinha dos russos. Por quê? Porque estavam no meio de uma guerra fria. Só que acabou que o Boris Yeltsin virou amiguinho dos Estados Unidos, fez lá os esquemazinhos dele lá com ele. Acabou a União Soviética, gás bombando, barato da Rússia, que provavelmente ia direto para a conta dos Estados Unidos, o banco deles lá, no bolso deles. Os Estados Unidos podia especular o custo do gás de acordo com as necessidades de ganhar dinheiro deles. Já estava com tudo né, certinho. Só algumas, né, que provavelmente já estavam em construção, foram construídas, parou de construir usina hidrelétrica reversível, porque gás é a alternativa mais importante para a usina hidrelétrica reversível. Só que o problema é que a Europa não tinha gás, né, tinha que comprar da Rússia ou da Arábia Saudita, que também era outro problema lá para os Estados Unidos e para a geopolítica mundial. O que acontece é que essa usina hidrelétrica reversível, ela gera quando você quiser. O gás, ele também tem essa capacidade porque tem uma flexibilidade de operação muito alta. Demora 20, 30 minutos para você conseguir gerar... Não. Tá, uma usina termoelétrica com um ciclo aberto, que você não tem um ciclo combinado com uma turbina a vapor, só a turbina a gás. Você consegue gerar o máximo de energia nessa turbina em 20 minutos. E você tem uma responsividade muito grande. Você liga, pum, né? Não é igual uma hidrelétrica. Hidrelétrica você liga em 20 segundos está gerando tudo. Essa gás demora aí 20 minutos, ela vai aumentando, né? E vai, pum. Porque tem que esquentar tudo e tudo mais. A usina a gás com o ciclo combinado demora 12 horas, né? Muito mais. Você tem que esquentar o boiler, tudo mais, ferver para a usina a vapor, para a turbina a vapor gerar. Mas ela consegue. Eu tinha até uma figura que eu tirei, porque tem um monte de slides da apresentação, que mostrava os custos nessa época, mais ou menos 1980, comparando usina hidrelétrica reversível com gás. O gás era uma curva que subia muito rápido, porque o custo do gás era muito caro. E a usina reversível estava lá, ganhava em quase todos os cenários, né, de operação. Porque a usina hidrelétrica reversível também ela não gera, né, ela armazena energia. E aí você tem essa perda. Né? A usina gás, pum, gera. Você aperta o botão, você demora para gerar, mas gera. A usina reversível, você gasta uma quantidade enorme de dinheiro e só armazena. Mas para a geopolítica mundial, para a Rússia, para a Europa toda não ficar dependente do gás da Rússia, no meio da União Soviética, vale a pena construir usina hidrelétrica reversível. Mas aí a União Soviética caiu e aí, pum, todo mundo começou a construir usina térmica a gás, inclusive o Brasil. Né? Não, professor, teve uma empresa americana, a Enron também, né? Construía usina a gás por tudo na Índia, construía uma usina enorme, depois eles terminaram, que eles faliram. Até o Brasil tem obra da Enron. Eles faliram em 2001, né? Mas eles... Legal. Eles tinham uma divisão que só vendia projetos de usinas, sabe? Índia, Brasil, até na Rússia. Legal. Não, mas eu vi na distante, eles venderam um monte de usina a gás, mas eu tenho umas 2 ou 3 aqui, eu acho. Depois faliu, eu acho que alguém comprou uma iniciativa privada. Valeu. Obrigado por compartilhar. Então, só continuando nesse racional, né, que eu nunca li nisso em nenhum lugar, né, mas eu acredito que essa questão de mudança climática e tudo mais, e Alemanha e Rússia e Estados Unidos juntando para falar de mudança climática, que não pode mais queimar gás, eu sinceramente acho que não tem nada a ver com o meio ambiente, porque os Estados Unidos está cagando com o meio ambiente, a Alemanha, porra, tudo mais, nada a ver. É justamente porque a Rússia está querendo, expandindo e está se aliando com a China e está querendo voltar a ter hegemonia mundial, construir sua União Soviética do zero, depois ela foi destruída
E os Estados Unidos não quer que a Rússia e a China tenha essa capacidade de manipular os mercados mundiais de energia que a Rússia está tendo. Eles acabaram de construir o gás Nord Stream 2, que traz gás direto da Rússia para a Alemanha sem ter que passar por nenhum outro país. Os Estados Unidos está desesperado. Por quê? Porque ele muda a política de um estado para poder fazer, né, jogo de política com o gás russo. É uma loucura. E aí a saída que tem é não usar mais gás para a Rússia voltar para o lugarzinho dela que ela pertence e não influenciar no business lá da Europa. Essa daí é a minha análise, né? Então, para fazer regulação de usina hidrelétrica reversível, você tem várias formas diferentes. No caso, a China, os Estados Unidos, outros países têm uma monopólio regional. Você tem uma empresa que comanda o setor daquele estado nos Estados Unidos, a China, que é o país todo, ou no Japão, que é a Texon, por exemplo. Tesco, que é a dona daquelas usinas nucleares do Japão, elas tinham usinas inflexíveis e construía usinas reversíveis para aumentar o controle, né, da geração dela. Outra, por exemplo, na Europa, que tem um mercado de energia bem líquido, né? Mercado mesmo. O comprador fala com o vendedor e você consegue estabelecer um mercado extremamente eficiente. A Europa, no caso. Algumas foram construídas que você compra energia do mercado de energia e vende energia do mercado de energia. Só a Europa que tem esse tipo de usina hidrelétrica reversível. O resto tudo é PPA, Purchase Power Agreement. Você tem dono da tua própria energia, você faz a gestão energética com o seu ativo. Isso aqui é monopólio regional, monopólio PPIs, mercado liberalizado. Também, como os Estados Unidos, provavelmente é uma forma diferente. Não, esse daqui é um mercado liberalizado. Desculpa, de comprar e vender energia no mercado só 5 GB. Esse aqui também é national monopoly, é monopólio nacional. Esse aqui são monopólios regionais de cada estado. Uma outra particularidade que atrapalha muito a energia, a usina hidrelétrica reversível, é que para você operar ela, você precisa comprar energia e depois vender energia. E alguns estados eles assumem que você tem que pagar pela linha de transmissão 2 vezes. Uma para você comprar energia, outra para você vender. E aumenta muito o custo dessa solução. Porque normalmente essas usinas são longe, numa montanha, a 200 km do centro da cidade, papapá. Então, isso é um problema. Alguns países, por exemplo, a Inglaterra, a Espanha e a Itália, eles só cobram uma vez a transmissão. Outros países, por exemplo, na Áustria, eles cobram 2 vezes. Para a Áustria é ótimo porque eles prestam muito serviço de gestão energética para a Europa. As linhas de transmissão dela ganhando 2 vezes para eles é ótimo, né? Já que eles precisam da Áustria. Então, não, beleza, precisa de mim, paga 2 vezes. A Suíça provavelmente só cobra uma vez porque ela, como está fora da União Europeia, ela tem que pagar várias tarifas, então ela tem que se esforçar lá para ficar competitivo com os outros, porque ela não está dentro da União Europeia, provavelmente ela tem que pagar algumas tarifas para entrar no mercado aqui europeu, aí provavelmente ela não cobra 2 vezes para estimular pessoas para usar as montanhas deles em vez da montanha dos austríacos, dos franceses e dos italianos. Agora eu vou falar do Brasil, meia hora. Vou falar rapidinho sobre o potencial de usina hidrelétrica reversível no Brasil. Queria saber se vocês têm alguma dúvida aí. No doubts. Então vamos lá. Então, Brasil, a matriz energética é aqui quase 120. Cadê 120? Hoje em dia já está 120 GB de hidrelétrica, potência instalada. A gente tem aí 25 GB, 20 GB de térmica, eólica 10, 15, solar um pouco menos. Só que o que acontece? A gente tem tanta turbina de geração, subestação, que é bem maior do que a
gera a demanda máxima, que chega mais ou menos a 95 gigawatts de energia. Então, a gente tem muita potência flexível para suprir essa demanda, além de outras fontes aqui. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que no Brasil a potência, né, power needs, não é um problema, nunca foi. Tanto que o PLD varia aí 5 a 10% do dia para a noite. No Brasil, outros países varia 40%, 30% o custo da eletricidade. Soluções para o lado de suprimento, você tem aumentar a quantidade de turbinas nas usinas hidrelétricas para você aumentar a geração, só que o problema é a falta de água, né? Então isso não ajuda muito. Você vai ter mais turbina, mas não vai ter água para gerar nessas turbinas. Você tem a possibilidade de construir usinas hidrelétricas reversíveis ou qualquer outra solução de armazenamento energético com um ciclo diário, construir termoelétricas a gás, fazer uma melhor gestão das turbinas hidrelétricas, da geração hidrelétrica, diversificar o suprimento de energias, ou seja, você não vai ficar tão dependente da energia hidrelétrica. Da parte da demanda, você tem como aumentar o custo da eletricidade, por exemplo, baixar o custo da eletricidade um pouquinho durante a noite, que isso nem é feito ainda. Qualquer país no mundo você tem o custo da eletricidade mais baixo durante a noite. No Brasil esse preço ele não é trazido para o consumidor, só para o consumidor do mercado livre, né? Mas como eu falei, o preço varia só 5%. Se variasse 20%, teria várias empresas no Brasil sendo criadas para você fazer investimentos de gestão de demanda de energia, e um ano você consegue aumentar significativamente a quantidade de energia que você consome durante a noite. Mas no Brasil não existe esse estímulo porque a gente tem milhões de turbinas. Increase the energy tariffs, você aumentar a energia, por exemplo, durante a ponta, durante o dia. Só acontece isso no nível da distribuição. Agora, hoje, esse ano, a gente tem o PLD horário aparecendo aí. E o racionamento de energia. Então, que nunca é uma opção, né? Que não deveria ser uma opção, mas no Brasil, infelizmente, é considerado como uma opção. Aí você tem... Minha proposta seria a gente permitir que os reservatórios encherem, via voltar a chover, você tendo água para você usar as turbinas, o quanto que você precisar para gerar durante a ponta, para potência. Você não vai ter mais problema de potência para os próximos 20, 30 anos, então vamos falar sobre outro assunto, acabou a discussão. Para você conseguir isso, encher os reservatórios, você tem que investir muita solar eólica para permitir que os reservatórios subam, e os reservatórios subindo, você vai ter energia suprida com solar eólica e outras fontes, e a potência suprida aqui pelas bilhões de hidrelétricas que a gente tem. No caso da demanda, é sempre bom a gente ter uma gestão aí de custo, né? A gente não só pagar pelo lado do suprimento, mas também investir no lado da demanda, para a gente conseguir fazer uma gestão energética pelo lado da demanda também, que é muito importante. Como eu estava falando, eu também mencionei na última aula, isso daqui que não deveria nunca acontecer. Os reservatórios das usinas hidrelétricas nas bacias do Brasil não ter água para usar a potência, nem durante a ponta, que aconteceu aí no ano passado na bacia da região sul, que tem aí 15 GB de potência para gerar e não conseguiu gerar 2 durante alguns dias porque realmente acabou a água. Então, para você ter a certeza que você vai ter água, você também pode ter outra opção, além de melhorar a gestão da água, além de você pensar que usina hidrelétrica é usina de base, para gerar na base, que não é, que nunca foi em nenhum lugar no mundo. Você usa elas para suprimento de ponta, para geração flexível, e além disso você aumenta a capacidade de armazenamento energético. Constrói novos reservatórios para você ter mais água para que ela nunca acabe. Aqui esse é o padrão de geração hidrelétrica no Brasil, você tem uma sazonalidade enorme. No Brasil como um todo, mas cada bacia tem a sua peculiaridade. É claro que esse aqui está um pouco exacerbado, aqui a variação é de 96 GB para 82. Esse gráfico foi feito em 2013, quando eu comecei a apresentar essa solução, quase 8 anos atrás. Só que claro que essa geração diminuiu, porque agora o Brasil secou, não tem mais água, né? Gera mais ou menos aqui, 80 GB, menos até. 80 GB, deve estar gerando 70 GB
o Brasil. Tava previsto que ia gerar muito mais, só que teve uma seca péssima. Então, os reservatórios, aqui é a capacidade de armazenamento energético, sobe durante o período úmido, desce durante o período seco. Isso aqui é a capacidade total, eu mostrei isso na última aula também. A intenção seria, outra alternativa seria aumentar essa linha com usina hidrelétrica reversível, para bombear água por reservatório. Então, esse daqui é o arranjo de usina hidrelétrica convencional. Você tem reservatórios na cabeceira que regularizam a vazão do rio a jusante, do rio e das usinas hidrelétricas a fio d'água a jusante. A usina hidrelétrica reversível, ela pode ser utilizada como reservatório, só que não no rio principal. Você vai fazer um rio paralelo ao rio principal, você vai bombear a água do rio principal para encher esse reservatório, você vai contribuir para a regularização da vazão do rio. Quando você está com falta de água, você precisa aumentar a geração, você disponibiliza essa água daqui que você armazenou durante 6 meses de seca e você aumenta aí a vazão das usinas hidrelétricas na cascata. Uma usina hidrelétrica reversível, ela está aqui do lado de uma usina, de um rio, né? De uma cascata de usinas hidrelétricas. Você tem que fazer uma casa de força escavada para você não ter cavitação, como eu mencionei, 80 metros abaixo da terra. Alternativamente, você pode fazer essa casa de força aqui e pegar água desse reservatório, e esse reservatório vai funcionar como a queda que você precisa para não ter cavitação. Você não precisa escavar. Só que para você ter isso, você tem que estar perto da barragem, você tem que ter a outro reservatório, que não é sempre o caso, né? Porque por causa da topografia, limitação de topografia. Se você tiver, por exemplo, uma topografia, esse reservatório daqui fosse aqui, você não precisaria escavar essa casa de força. Essa casa de força seria feita bem no ar livre e você teria uma tubulação entrando aqui num dos poços, né, da usina hidrelétrica e já faria a captação da água. Você teria essa queda natural aqui da usina já construída. Você pega a água do reservatório inferior, bombeia para o reservatório superior. Como você bombeia, você consegue ter uma variação de queda muito grande e armazena muita água numa área pequena. Está falando aí de variações de 30 a 150 metros. O reservatório de hidrelétrica do Brasil com maior variação é 35. Na Áustria tem 80, 90 metros de variação de reservatório, justamente para diminuir o consumo. Então a solução que eu tinha proposto já há um tempo atrás era regularizar a vazão dos rios, por exemplo, até da Amazônia. Os rios da Amazônia não tem como fazer reservatório hidrelétrica de acumulação no rio, mas dá para fazer nas montanhas ao redor do rio e reservatórios muito melhores do que os reservatórios de hidrelétrica convencional que a gente tem hoje. Então, se a gente fizer isso, que eu vou dar uns exemplos aí nos próximos slides, você consegue armazenar essa água que iria gerar energia durante o período úmido, mas como você criou um reservatório para aquela bacia, por exemplo, no rio Telespires, Xingu, o Tapajós, pega essa água e joga para o período seco, quando não tem água, quando não está chovendo, quando a usina supostamente pararia de gerar energia. Para você fazer isso, você tem que bombear energia. Você pegaria essa água que você geraria energia com outras bacias e você geraria durante o período seco. Você tem perda. Nessa água daqui você tem perda de 20%. Por quê? Porque você tem perda de 20%. Porque você, quando bombeia, você armazena energia, mas quando você vai gerar, você não gera a mesma quantidade de energia. Então, essa área azul é 20% menor do que essa área vermelho escuro. Só que essa área daqui, em rosa, é a mesma área do que essa daqui em azul. Ou seja, nessa questão de tirar a água do período úmido para jogar no período seco, não tem perda. Você pode até ter um ganho, porque quando você está jogando água aqui, você joga água que iria verter, que iria passar direto pela usina, porque a usina não tem capacidade de gerar energia com toda aquela água que está indo. Tem várias usinas na Amazônia que você desperdiça um potencial enorme de hidrelétrica, porque
porque é muita água durante pouco tempo, não faz sentido fazer tanta turbina. Você pega essa água, joga o período seco e você vai aumentar a geração da usina. Você pode até chegar a um ponto de gerar mais do que você está perdendo aqui com o bombeamento, justamente por causa dessa redução do investimento. Então, esse tipo de usina, por exemplo, comparando com uma usina hidrelétrica convencional, com a mesma quantidade de água, você armazena uma quantidade de energia. Com a usina hidrelétrica reversível, a mesma quantidade de água que você armazena muito mais energia. Você está jogando essa água numa altitude muito maior. Você está jogando lá 300, 400 metros de altura, lá para cima. E você precisa de uma área muito menor para armazenar essa água, porque justamente o nível do reservatório varia muito mais. Então você precisa de muito menos área para armazenar a mesma quantidade de energia. Então, se você for comparar, o problema da usina hidrelétrica é o quê? Água e terra. Então, se você for pegar isso com a mesma água, você armazena mais energia com menos terra. Então, isso aqui é muito melhor do que a usina hidrelétrica convencional. Só que o problema é que é mais caro, né? Nem tudo é uma maravilha. É mais caro. Você tem que fazer os túneis, você tem que fazer uma barragem mais alta. É bem caro. Agora eu vou dar uns exemplos. Um artigo que eu publiquei. Essa região daqui, que tem 70% do armazenamento energético no Brasil, ela é um problema seríssimo, porque quando não chove nessa região, você pode ter racionamento de energia no ano que vem, né? Então, para impedir que isso aconteça, eu propus, no artigo que eu publiquei, colocar usinas hidrelétricas reversíveis longe desse lugar, para, se não chover aqui nessa área, chove aqui no sul, chove aqui nas bacias da Amazônia, você consegue armazenar essa energia. Esse projeto aqui de Palmetal, por exemplo, no Rio Iguaçu, que eu propus, aí, eu achei um potencial legal, ele tem uma área de captação quase igual à área de captação das usinas a jusante, ou seja, ela tem uma potencial grande de regularizar a vazão do rio, porque ela consegue armazenar grande parte da água que chove nessa bacia. Ela tem normalmente 50% das turbinas utilizadas, né? E 16% da água que passa pela essa usina entre 2006 e 2015 verteu, ou seja, não foi utilizada, ela passou direto, porque quando chove muito, você desperdiça uma quantidade grande de água. Então, é interessante porque aqui você tem um planalto, só que esse planalto chega numa região com várias potenciais para você colocar usina hidrelétrica reversível aqui com o reservatório de Foz de Areia, que é o primeiro reservatório da cascata aqui do Rio Iguaçu, como reservatório inferior, e agora outros reservatórios superiores. Você tem, por exemplo, Areia, Palmetal, Iratim, que eu propus aqui. Por exemplo, esses projetos você conseguiria armazenar aqui em Palmetal 11% do armazenamento do SIM, que é 10% do armazenamento total que a gente tem no Brasil inteiro, com um reservatório, com uma barragem com uma queda de 220 metros, uma área alagada de 177 metros. Por exemplo, Furnas. Furnas armazena 10% do SIM. Só que Furnas tem uma área de 1.700 metros, ou seja, uma área 10 vezes maior. Ou seja, Palmetal alaga uma área 10 vezes menor que Furnas para armazenar a mesma quantidade de energia. E por que isso? Porque esse reservatório está a 1.000 metros de altitude. Além de você variar a cota muito, ela está lá no topo da cabeceira, em cima de uma montanha. Então isso consegue aumentar muito a capacidade de armazenamento. Então, aquela linhazinha lá que tinha de armazenamento energético no Brasil pode ser 5 vezes maior se a gente construir 10 usinas hidrelétricas reversíveis. É mais ou menos isso que eu estou querendo apontar. Assim, é um potencial que realmente não foi explorado, que é enorme para o Brasil, né? Acho razoável apresentar isso para vocês, apesar de não ser uma aula de mestrado e doutorado, mas
é um conhecimento já estabelecido que eu venho desenvolvendo há muito tempo e já tem várias pessoas falando sobre essa possibilidade. Uma limitação é a turbina. Por quê? Porque, como eu mencionei na outra aula, a turbina dessas hidrelétricas ela tem uma variação de queda. A queda máxima que você tem dessa usina, ela só pode variar mais ou menos 40 a 50%. Para chegar a 50%, você tem que botar uma turbina com velocidade variável para aumentar um pouco a flexibilidade de operação, que aumenta um pouco o preço do custo, mas tendo essa necessidade de variar muito o reservatório, faz sentido pagar esse custo. Então, por exemplo, tem algumas usinas com 25% de variação, 20% de variação, 42%. Isso é a cota máxima para a cota mínima. Essa variação de queda, que é muito importante. Essa Limberg, ela, lá na Áustria, eu já mostrei para vocês na aula passada, varia aí 36%. E a barragem, existem barragens no mundo que chegam a 300 metros de altura. Não é nada absurdo fazer uma barragem de 220, como eu estava propondo lá em Palmital. Até... O problema é que ela não pode ser uma barragem de 200 metros que tenha 1 km de extensão. Tem que ser uma barragem de 200 metros com 500, 300, 400 metros de comprimento. Senão, uma barragem de 250 metros com 500 metros de comprimento custaria 7 bilhões de reais. Se você fala uma barragem de 1 quilômetro, custaria 20 bilhões de reais. E 20 bilhões de reais é o custo de Belo Monte. Belo Monte era 10 GB, ou seja, já não faz sentido, né? Então tem que ser uma barragem de 6 bilhões, 5 bilhões, não pode passar disso, senão não dá para fazer. Então como é que opera essa usina? Durante o período seco, por exemplo, quando você precisa armazenar, você bombeia 2 GB e você diminui a geração na cascata em 2,3 GB. Você tem uma redução total de 4,3 GB na bacia como um todo. Quando você quiser aumentar a geração, você vai gerar 1,5 GB durante 6 meses nessa bacia, porque você tem a perda de 25%, e você aumenta a geração em 3,3 GB, porque você armazena o que você teria vertido e você gera aqui agora sem verter. E aí você aumenta a geração. Então, nesse caso, nessa operação da bacia do Iguaçu, você teria um ganho de geração de 0,5 gigawatt médio durante esse ano. Ou seja, você instala uma solução dessa, você ganha energia ao invés de perder. Apesar de ser uma solução de armazenamento. Você combina com a operação dessas usinas hidrelétricas na cascata, você consegue ter um ganho energético. Esse daqui é um exemplo da barragem desse reservatório, ali na cabeceira do Rio do Iguaçu. A operação, ela deveria ocorrer, por exemplo, esse reservatório de Foz de Areia, ele deveria a todo tempo se manter 70%, 60% cheio, para caso você tenha muita chuva aqui na bacia, esse reservatório consiga armazenar a água que vem com as enchentes, né? E o reservatório de longo prazo você armazena nessa usina hidrelétrica reversível sazonal que você bombeia do reservatório inferior para cá. E nunca você vai pensar na possibilidade de deixar esse reservatório chegar muito baixo, porque se você tiver um pouquinho de água aqui, você já consegue gerar energia durante a ponta em todas essas usinas, atingindo aqueles 15 GB que eu mostrei no começo da aula, para a ponta. É importantíssimo você ter água para você conseguir gerar usar essa infraestrutura toda de gerar durante a ponta, né? Então, esse reservatório ele tem que ser gerido para nunca chegar muito baixo, para sempre, caso de desespero, não ter água, você vai ter água, porque você tem um reservatório que você investiu, pagou muito dinheiro. Aqui eu vou deixar alguns outros exemplos, né? Por exemplo, esse aqui é Estrela, é no rio, na bacia do Rio Uruguai.
Raizama. Raizama é interessante porque, além de ser armazenar energia sazonal do período úmido para o seco, gerar na ponta, diminuir custos de transmissão, ele regulariza a vazão dessas usinas daqui, que estão até planejadas, né, que não são construídas. Por quê? Porque não tem local para você fazer um reservatório de armazenamento. Um reservatório de armazenamento aqui nesse rio Paranã, ele iria alagar uma área enorme, não ia armazenar nada, ia evaporar toda a água, porque ia ter um espelho d'água enorme e ia ter um impacto ambiental absurdo. Ou seja, se você fizer essa usina hidrelétrica reversível, durante o período úmido você vai bombear a água a maior parte do tempo. Quando seca, você tem um reservatório enorme que você vai conseguir gerar uma quantidade constante de energia e aumentar a geração dessas usinas aqui. E aí você viabilizaria essas hidrelétricas que hoje não são viáveis, porque não tem como fazer usina hidrelétrica com reservatório aqui. Essa é um dos benefícios enormes desse tipo de usina, que também permite a construção de hidrelétricas onde não é viável, né? Porque você regulariza a vazão do rio com uma área pequena, alagada e tudo mais. Esse aqui é um outro projeto que é particularmente interessante, que você consegue fazer também a transposição de duas bacias. Caso chova muito numa bacia, você pode armazenar esse excedente e quando for gerar, gera para outra bacia, ou você joga de uma bacia para outra água, que é interessante. Essa aqui no Rio de Janeiro, a Barreiro, ela está entre o Rio e São Paulo, ou seja, está bem perto da demanda, né, de energia. Então, durante a noite, ela pode armazenar energia do SIM, ou seja, usar toda a linha de transmissão do SIM durante a noite, quando esse sistema de linha de transmissão está dormindo, porque São Paulo e Rio estão dormindo, traz essa energia toda próximo da demanda e durante o dia supre a demanda energética aqui de São Paulo e do Rio. Outro benefício é que ele consegue armazenar água, né? Porque Rio de Janeiro e São Paulo aí nos últimos anos teve várias crises hídricas. Esse reservatório aqui, com uma área de 27 metros quadrados, armazenaria quase que o dobro de Paraibuna, que é o maior reservatório dessa bacia, com uma área quase 10 vezes menor, né? Porque essa barragem, basicamente, o reservatório ele varia 200 metros, né? Ele teria capacidade de variar 200 metros caso seja necessidade. A barragem seria de 260 metros. Não seria uma barragem particularmente longa, seria 1 km de barragem, é uma barragem longa, 260 metros. Provavelmente não seria viável, mas é uma possibilidade. Muquem, no Rio São Francisco, ela é próximo de Sobradinho, a montante de Sobradinho, e a intenção seria justamente diminuir o reservatório de Sobradinho, parar de usar o reservatório de Sobradinho. O reservatório de Sobradinho é muito importante, só que tem um impacto enorme na região, é uma área alagada gigante, que resulta em uma evaporação enorme, que é a água extremamente importante para abastecimento hídrico da região Nordeste e para geração hidrelétrica aqui nessas bacias também. Quase, agora que a vazão do São Francisco está muito baixa, quase 20% da água do São Francisco é evaporada aqui em Sobradinho. Então o Muquem, ele teria uma área alagada muito menor, ele conseguiria armazenar 1/3 da água que Sobradinho armazena, só que com uma área alagada 70 vezes menor que Sobradinho. Sobradinho alaga uma área de 4.000 km². Esse reservatório alagaria uma área de 52 km². Além disso, está perto aqui do maior potencial de energia eólica aqui da Bahia. Você poderia, por exemplo, bombear mais água quando você tem mais geração eólica. Também de geração solar, você poderia bombear mais água quando você tem mais geração solar. E você também, além de armazenar energia sazonal, de você diminuir a evaporação
do reservatório de Sobradinho, você reduziria a intermitência da geração eólica solar para você suprir uma demanda, um suprimento de energia constante aqui para o Rio de Janeiro, para o sudeste do Brasil, para São Paulo. Esse é outro exemplo de Telespires. Telespires já tem 4 usinas. Quando eu fiz essas imagens aqui, só tinha Telespires, agora tem São Manuel, Telespires Colíder, Sinop. Só que durante o período úmido, essas usinas elas vertem muita água, muita água. Então, por exemplo, poderia ser feito uma barragem aqui nessa região. A barragem seria de 100 metros, seria uma barragem pequena. O tubo seria um pouquinho mais longo, mas a variação de cota, por exemplo, seria 70 metros. É 2 vezes maior do que a variação de Furnas, que é o melhor reservatório do Sudeste. Ou seja, um reservatório no meio da Amazônia seria melhor do que o reservatório de Furnas, com essa tecnologia. Outro exemplo é Serra do Lajeado. Eu vou mandar esses slides aí para vocês, se vocês quiserem ver. Eu vou passar rápido aqui, que tem outras coisas que eu gostaria de falar. A aula está acabando. Esse aqui é interessante particularmente para o Rio Grande do Sul, porque o Rio das Antas, ele tem 3 UHEs, tem uma aqui que é Bom Retiro, tem até uma Eclusa, tem várias PCHs que estão sendo construídas, só que não tem nenhum reservatório de acumulação. E essa bacia só gera quando chove, para de chover, não gera nada. E isso é péssimo porque diminui muito o potencial de geração dessas usinas. Quando não estiver chovendo, não vai gerar. E se você fizer um reservatório nessa bacia, que pode ser um reservatório de usina reversível, que tem uma área alagada muito menor, você consegue aumentar significativamente o fator de capacidade e a geração hidrelétrica dessas usinas. Essa daqui seria a área de captação da usina hidrelétrica reversível. Essa daqui é a área de captação da bacia como um todo. Esse é se eu pudesse investir em uma usina hidrelétrica reversível no Brasil, eu investiria nessa justamente por causa do imediato impacto na geração hidrelétrica da bacia. Aqui é mais detalhes sobre o projeto. Uma vantagem dele é que você não precisa escavar, porque você consegue colocar a casa de força na superfície. A escavação da casa de força de uma usina hidrelétrica reversível é quase 20% do custo do projeto. Aqui estão mais detalhes aí sobre a geração. Outro benefício é que você consegue, de usina hidrelétrica reversível, que você consegue armazenar energia durante o período úmido. Você diminui a necessidade de linha de transmissões, porque você vai armazenar durante o período úmido, vai gerar durante o período seco, você vai gerar uma quantidade constante de energia. Então, a capacidade dessas linhas de transmissões não vai ter que ser muito grande. Por exemplo, Belo Monte gera 11 GB durante alguns meses, só que depois ela cai para 1. Nesse caso você poderia gerar 9 GB lá, e depois no período úmido, e depois do período seco você cai de 9 para 4, 5. Você regulariza a transmissão. Você vai precisar de menos linhas de transmissão para transmitir toda a energia. Aí, comparando esses projetos que eu propus aqui, a área alagada deles tem uma área... Cadê a área alagada? A área alagada é de 3.000 km², que é menor do que Sobradinho, um reservatório. Sobradinho é 4.200 km². Então, somando todos esses reservatórios, você aumentaria o armazenamento energético do SIM em 140%. Então você mais que dobraria a capacidade de armazenamento com reservatórios que têm uma área alagada menor do que um reservatório do SIM, né? Que é Sobradinho. Então, um potencial enorme. Deixar aí vocês, importante vocês saberem desse potencial. A questão do custo, o custo ele cai por causa da cascata, né? Você investe em uma usina, só que ela tem impacto na geração da cascata toda, então o custo do armazenamento e da potência cai na metade.
Então, quando eu vou falar que gera 20 bilhões, se você compartilhar o benefício que você vai ganhar na cascata toda da usina, ele passa de 20 para 10 bilhões, né? Por exemplo. O custo de armazenamento energético mais ou menos, por volta de R$ 80 por megawatt-hora. 80, R$ 120 por megawatt-hora. Isso daqui com o PLD de hoje dá para pagar uma usina dessa, né? Porque o PLD varia de R$ 40 por megawatt-hora a 500. Então, quando está 40, você bombeia e armazena, para quando tiver 500, você vai gerar aí quase 4 vezes o custo. Você vai gerar energia a um preço 4 vezes maior do que você comprou a energia para armazenar, para bombear. Só que hoje em dia não dá para fazer isso, porque se você compra energia, você paga ICMS, você vai vender energia, você vai pagar ICMS de novo, você paga 2 vezes imposto por comprar e depois por vender. É impossível viabilizar um projeto desse hoje porque não tem regulação no Brasil, né? Então aquela questão, tem que ter interesse do governo de desenvolver uma nova tecnologia, papapá. Está em andamento. Agora, comparando os projetos, você tem esses projetos de usina hidrelétrica reversível, tem uma área alagada 10 a 100 vezes, a 1000 vezes menor do que usinas hidrelétricas no Brasil. Por exemplo, Balbina, você tem projeto de usina hidrelétrica reversível sazonal que é 1000 vezes menor. Você precisa de uma área 1000 vezes menor para armazenar 1 gigawatt médio de energia. Então, se você for falar de projeto de usina hidrelétrica para armazenamento, depende muito, né? Tem projetos bons, tem projetos terríveis. Mas, comparando usina hidrelétrica reversível com convencional, em média, ele alaga uma área 10 vezes menor do que a convencional. Agora, se comparar com um projeto de usina hidrelétrica ruim na Amazônia, ele alaga 100 vezes menos. E tem algumas que são muito, muito, muito ruins mesmo. Por exemplo, Balbina, que alaga 1000 vezes menos. Esse aqui é o modelo que eu mencionei. Não vou ter tempo para passar, porque agora já acabou a aula. Eu vou deixar os slides aqui. É um modelo que eu desenvolvi para estimar o potencial mundial de usina hidrelétrica reversível no Brasil. Era para ser 2 aulas, só que vocês não mostraram muito interesse em usina reversível. Aí eu resolvi passar a informação toda em uma, né? Esse aqui é o custo de usina hidrelétrica reversível no Brasil, resultado desse modelo. Você tem um custo menor aqui de usina hidrelétrica reversível diária na costa do Brasil, aqui na Serra do Mar. Usina hidrelétrica reversível, você tem que ter água, muita água, então ela normalmente são no meio das bacias. Esse aqui é o potencial de usina hidrelétrica reversível. Eu participei de um projeto pago pela ANEEL, que eu desenvolvi essa tecnologia, esse mapa. Eu compartilhei com vocês o código. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa, é só rodar o código, vocês vão calcular, demora 2 semanas para fazer esses cálculos desse potencial. Essas são usinas hidrelétricas sazonais, que são mais focadas nas bacias. Você pode dar o zoom, se você entrar nesse mapa daqui, você pode dar o zoom, você pode clicar em cada projeto e vai mostrar o comprimento do túnel, quanto que armazena, a altura da barragem, custo da barragem, custo do túnel, custo da escavação, tudo modelado, tudo pertinho aqui, ó. Esses reservatórios perto do rio são os reservatórios de usina hidrelétrica reversível sazonal. Agora essas daqui são as usinas hidrelétricas reversíveis diárias, né? E o melhor, elas são selecionadas pelo custo de potência. Essas daqui são selecionadas pelo custo de armazenamento. Então, essas daqui pelo custo de potência, elas normalmente têm um túnel, um tubo muito pequeno, talvez de 5 km, 3 km, e uma queda muito grande para gerar potência. Essas aqui são os projetos propostos aqui na Serra Gaúcha e na bacia do Rio das Antas. Então, conclusão da aula, as usinas hidrelétricas reversíveis são a tecnologia mais madura para armazenamento energético. Eles armazenam, têm capacidade de armazenar de longo prazo, grandes reservatórios.
é única, né? Tem hidrogênio também. As únicas opções de armazenamento de longo prazo e larga escala é usina reversível e hidrogênio. Elas podem prestar vários serviços, né? Abastecimento hídrico, armazenamento de água, armazenamento energético, potência, segurança energética, vários diferentes serviços. A China está lhe dando essa expansão dessa capacidade de usina hidrelétrica reversível, e o potencial de usina hidrelétrica reversível no Brasil é enorme e deveria ser focado principalmente aí no armazenamento de longo prazo. Desculpa, pessoal, eu passei 7 minutos. Alguma dúvida sobre usina hidrelétrica reversível? Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o curso, né? Sobre o que interessa, sobre as aulas, sobre a nota final. Os alunos mostraram mais interesse sobre Thermal Energy Storage, Hydropower Batteries, Compressed Air Storage, Ultracapacitors, Hydrogen Fuel Cells, Biomass, Mechanical Energy Storage, Pump Storage e Cryogenic Energy Storage. O Pump Storage ficou em penúltimo. 44 estudantes responderam. Aí você tem Smart Grid, Transport, Computational Modeling, Grid Energy Storage, Long Term Planning são os mais importantes. O lado de Applied diminuiu um pouco. O pessoal ficou mais interessado na parte teórica. Talvez eu foque muito na aplicação. Na primeira aula, segunda aula. Agora o português já está quase perdendo para o inglês. Primeiro era inglês, agora passou a português. Agora o pessoal quer em português. O pessoal agora está mais interessado em português. E esses daí são os grupos. Alguns grupos repetiram, por exemplo, BESS é bateria, isso aqui é Compressed Air Energy Storage, CAS, TES é Thermal Energy Storage, MEC é Mechanical Energy Storage, que são Spinning Wheels e Gravitational Energy Storage. Hydropower, Pump Storage, Hydropower, Biomass, Hydrogen, Liquid Air Energy Storage, Fossil Fuels, Capacitors e Ultracapacitors. E o William Soares da Silva, que foi o último a mandar nessa leva, não tem ainda o grupo porque não fechou ainda. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre os grupos, podem entrar em contato. Se vocês não tiverem, não quiserem mudar de grupo também, por favor, entre em contato. Desculpa ter falar muito rápido porque tinha muito material para passar sobre Pump Storage. É isso aí, pessoal. Alguma pergunta, mais alguma coisa? Obrigado, professor. Falou. A próxima aula eu vou pedir para vocês detalharem assim mais ou menos, falarem um pouco do planejamento de vocês para apresentação final, né? O que vocês acham, o que vocês reuniram e tudo mais, falarem mais ou menos se vocês já fizeram uma reunião. Seria bom já vocês organizarem uma reunião para conversar e dividir as tarefas, né? Quem vai escrever a introdução, quem vai escrever a metodologia, e caso tenha alguma dúvida, entrar em contato. Opa, Gustavo, a aula foi gravada assim, eu vou passar lá pro YouTube. Eu sei que foi muita coisa assim, mas eu vou, se tiver qualquer dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, manda um e-mail, eu respondo. E tá, beleza, eu não vi o sinal aqui no Conf, mas se tá ok. Isso, tô usando o OBS porque a gravação aqui do MConf não rolou não, porque eu tentei 2 vezes, o professor falou que não respondeu. Eu cheguei a um ponto a desistir de usar isso aqui que não estava dando não. Acho que tá bom, né, pessoal? Boa noite aí pra vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Fico aí disponível. Boa noite. Opa, Bruno. Valeu. Boa noite.